Em busca do autoconhecimento é o tema de hoje, com o entrevistado Joel Samways. Acompanhe! É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Na entrevista de hoje, vamos falar com Joel Samways, servidor público do Estado do Paraná, procurador do Estado. Joel, nossa gratidão pela sua presença aqui. Em programa anterior, falamos acerca da saga evolutiva, né, do ser humano na face da Terra, mas também falamos do autoconhecimento. E você nos colocou que há algumas técnicas, dentre elas a meditação para chegar ao processo de autoconhecimento. Fala-nos um pouco acerca dessa proposta de meditação, inclusive com a citação de 2 livros, né? Poderia repetir, por favor? Eu fiz menção a 2 obras muito interessantes, uma delas chamada Meditação, o Silêncio Interior, ditada pelo espírito F. Alexander, através do médium Mauri Rodrigues da Cruz. E outra obra, também muito interessante, Momentos de Meditação, ditada pelo espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. O que é interessante nessas obras é que, no livro de F. Alexander, ele, em alguns momentos, ele fala que a meditação ela permite que o espírito visite os seus aposentos interiores, os aposentos do seu interior. E nesses aposentos do nosso interior nós encontramos a nossa história. Isso tem a ver com um tema que nós também tratamos na ocasião anterior, que é esse processo de fazermos com que aquele conhecimento que trazemos conosco, mas que está como que repousando adormecido mesmo, em nosso interior, ele se revele para nós e para as pessoas. Integralmente ou relativamente? Da melhor maneira possível. Né? Nós todos não conseguimos nos realizar plenamente numa única encarnação, mas podemos realizar o melhor que pudermos numa determinada encarnação. E para isso o processo de autoconhecimento é muito importante, porque às vezes nós desempenhamos 60% do que poderíamos desempenhar, por falta dessa observação interior. Joana de Ângeles, no seu livro Momentos de Meditação, fala que é preciso que o espírito encarnado invada o país desconhecido de sua mente. Uma frase muito interessante. É como se nós mergulhássemos em nós mesmos em busca do eu interior. Então, esse processo ele é sempre descrito, e descrito nessas 2 obras, como uma maneira muito simples. As pessoas não precisam recorrer a uma prática mística, não precisam recorrer a determinadas cores ou posturas, basta que se sentem numa cadeira confortável, num local adequado, num horário propício, que haja silêncio, que as pessoas possam dispor de 10, 15 minutos, talvez até 20 minutos de silêncio e de quietude para fazer esse mergulho. E o primeiro desafio das pessoas, ao se predisporem a fazer esse exercício, é aprenderem a conhecer a inquietude do pensamento. Porque não é da nossa cultura ocidental essa preocupação. Quem sabe nisso resida, desculpe atalhar, a maior dificuldade de fazer esse mergulho, né, nessas regiões que a gente rotineiramente não está acostumado a visitar. Exato. É nisso que reside a dificuldade de estabelecer um processo de meditação mais profundo? É uma dificuldade descrita nos escritos mais antigos da humanidade. Se pegarmos textos de yoga de 3.000 anos, os Upanishads, os livros védicos, sempre que se falou de meditação, se tratou da dificuldade de manter o pensamento sob controle. É por isso que no Espiritismo, a orientação ela é sempre no sentido do Criador. Que as pessoas façam um foco no Criador, em Deus. O foco, como Joana de Ângeles sugere, em Cristo. É que nós tomemos algumas referências importantes para fazer um apoio para estabelecermos o controle do pensamento. Me parece também, Joel, que
a diretriz estabelecida na questão 1019 do Livro dos Espíritos, quando fala do autoconhecimento, está ali um roteiro proposto exatamente por Santo Agostinho, no sentido de visitarmos as ações praticadas no dia, na semana, enfim, as ações pretéritas de tempo relativamente breve. É uma forma de nós meditarmos, tentarmos acessar esse acervo espiritual, esse arquivo interior, para visitarmos alguns cantos que a gente não está acostumado, digamos assim? Eu penso que o Santo Agostinho, naquele texto, ele fala mais de uma reflexão e de uma análise, porque ele pega o dia. Ele diz, quando eu estava encarnado, eu tinha o hábito de, no final do dia, fazer uma reflexão, rever algumas coisas e me preparar para o momento seguinte. Isso é muito importante para um aprendizado do cotidiano contemporâneo. Mas a proposta da meditação, ela é alcançar o eu profundo. Certo. Sabe? É nós acessarmos o nosso acervo numa profundidade tamanha que nós não conseguimos fazê-lo de outro modo. Então, quando nós nos sentamos por 10 ou 15 minutos em silêncio e ficamos nos perguntando a nós mesmos, quem sou eu? Não para ouvir o meu nome ou a minha condição Sim. atual, o status que eu desempenho na vida atual, mas essa pergunta parece ser uma senha. Eu pergunto, quem sou eu? E tento sentir o eu profundo. Esse processo, na primeira vez, na segunda, semana seguinte, mês seguinte, ano seguinte, talvez passemos algumas encarnações nesse exercício. A cada vez que o fizermos, nós nos aproximamos um pouco mais desse conhecimento que está em repouso. Vamos para um rápido intervalo. Antes, porém, quero fazer uma correção na informação que passei há pouco. Em vez da questão 1019, é a questão 919 do Livro dos Espíritos. Aguardem, já retomamos a nossa entrevista. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos com a entrevista. Aguarde! Retornamos com o segundo bloco de entrevista. A Vida em Foco traz o tema Em Busca do Autoconhecimento. Acompanhe. Estamos de volta, conversamos aqui com o Joel Sammes acerca da questão do conhecimento e as formas de acessar esse autoconhecimento, esse acervo que a criatura traz consigo ao longo das múltiplas experiências como encarnado ou como desencarnado, porque, como um arquivo, de acordo com a sua referência anterior, todas as informações, em princípio, estão postas ali, né? As nossas experiências, exitosas ou não, ao longo da nossa trajetória espiritual. Queria retomar uma questão, Joel, que às vezes, quando a gente fala em acessar esse processo de autoconhecimento, ou nas práticas de meditação, normalmente isso se constitui, digamos assim, pelo senso comum, como um processo místico. Pelo que você falou, não há nada de misticismo nisso. É um processo prático, bem orientado, que busca efetivamente indagar esse ser interior para se descobrir. É isso mesmo? Eu tenho a impressão que a palavra místico e a palavra misticismo, elas precisam ser melhor conceituadas, né? Perfeito. Talvez em autores renomados e bem consistentes, falar em experiência mística é falar de uma experiência espiritual importante. Certo. Né? Mas assim, nós não vemos essa referência na obra espírita. Trata-se de fazer com que o espírito acesse a si mesmo, nessa sua bagagem histórica, para poder desempenhar melhor a experiência atual, trazendo para si, revelando-se a si mesmo como capaz de determinadas situações, determinados procedimentos que ele não havia percebido. Então nós estávamos falando daqueles minutos de silêncio, em que a pessoa se pergunta, quem sou eu? E essa frase, que mais parece uma senha, ela pode estar presente em todas as vezes que nós fizermos a prática. Só que é como aquelas pessoas que foram crianças no interior
e que tiveram a oportunidade de ter um poço d'água no quintal de casa, certamente brincaram de jogar pedras no poço, e o divertimento era jogar a pedra e ficar esperando o momento em que a pedra toca a água e faz aquele som metálico, né? Metálico, interessante. Então, quando nós perguntamos quem sou eu, é como se jogássemos essa pedra na água do poço e ficássemos esperando o contato com a água. Então, quem sou eu? E o que sobrevém quando eu faço essa pergunta? Na verdade, nós faremos esse processo, esse exercício diariamente, se possível, e todos os dias estaremos com uma contingência de vida distinta. Desafios novos, sofrimentos novos, alegrias novas, essa diversidade pela qual todos nós passamos. Então, embora estejamos fazendo no mesmo horário, a mesma proposta, a mesma experiência, talvez a mesma pergunta inicial, nós já somos diferentes. E o que nós vamos percebendo é que, com o passar do tempo, nós sentimos que estamos um pouco mais pacientes. Nós sentimos que temos um pouco mais equilíbrio. Nós sentimos que estamos dispostos a tolerar as outras pessoas. Nós sentimos que somos capazes de ouvir mais do que falarmos. Nós vamos como que nos desapegando de algumas coisas que nos embaraçam a experiência evolutiva terrena. Isso com um simples procedimento de nos ouvirmos. Porque esse conhecimento já está conosco. Isso está posto no próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga, onde é que está escrito a lei de Deus? E os Espíritos dizem, na consciência de todas as pessoas. De fato. Estamos num momento, parece, muito grave no planeta Terra, onde as pessoas, por qualquer razão, não vamos aqui discuti-las, não têm mais tempo para si, para a família, para as questões da alma, para as questões do espírito. Pelo que você está nos falando, esse processo de mergulho, de visitação desse acervo interior, ele se constitui num elemento altamente terapêutico e observamos que as pessoas estão enfermando, quem sabe não fisicamente, mas psiquicamente. É uma recomendação que a gente poderia fazer à luz dos esclarecimentos da doutrina espírita, no sentido de que a meditação, ou esse visitar-se interiormente, se constitua num processo de não só de autoconhecimento, mas também de autoajuda, a fim de que a pessoa se situe melhor no âmbito da sua encarnação? Tem um ditado oriental que diz, quem não reflete, repete. Isso, do ponto de vista reencarnatório, é muito correto. Né? E os espíritos, quando fazem essa proposta, e isso é uma proposta dos espíritos desencarnados orientadores, como falei, Joana de Ângeles, F. Alexander, eles vêm e propõem que os espíritos, as pessoas em geral, se dediquem a esse exercício de autoconhecimento por meio da meditação. Quando fizermos esse exercício, nós vamos sentir melhor a nossa humanidade, vamos sentir melhor a nossa condição espiritual. Falaremos melhor com os espíritos que nos protegem e nos orientam. Sentiremos melhor as orientações do Criador, porque elas já estão conosco. E nós vamos então treinar, ainda que por alguns minutos diariamente, ouvi-las. De modo que quanto mais fizermos essa experiência, em breve talvez alcancemos em algumas encarnações aquilo que aqueles grandes sábios da humanidade, grandes mestres da humanidade diziam: a meditação é a continuidade da vida. Nós estamos continuamente em meditação, encarnados ou desencarnados. Mas para nós ocidentais, que temos tanta dificuldade de organizarmos o nosso pensamento, quem sabe 15 ou 20 minutos todos os dias seja o grande começo. Muito bem. Muito obrigado, Joel, pela sua presença. Recomendamos aqui, à luz dos ensinos da doutrina espírita, as reflexões feitas. Fique conosco. O programa Vida em Foco continua.